E Itajaí amanheceu diferente. Às 5 da manhã do dia 29 de maio de 2025, uma movimentação incomum tomou conta do porto, logo nas primeiras horas do dia. Equipamentos ativados, câmeras posicionadas, imprensa presente e centenas de profissionais envolvidos em uma operação que até então só existia nos planos de expansão mais ousados do setor automotivo. Ali, diante da névoa suave da manhã catarinense, estava atracado um verdadeiro gigante. Dos mares, o BYD Shenzhen, considerado hoje o maior navio de transporte de veículos do mundo. Vindo diretamente da China, ele trouxe consigo um carregamento histórico. 7.292 veículos elétricos e híbridos da marca BYD, prontos para serem distribuídos em concessionárias de todo o Brasil. O número impressiona. Mas o que torna esse acontecimento ainda mais relevante é o contexto e a estratégia por trás dele. Estamos falando de uma manobra cirúrgica da BYD, que acontece exatamente 30 dias antes de um novo pacote tributário entrar em vigor. A partir de julho, os impostos de importação sobre veículos eletrificados no Brasil vão aumentar, e a empresa chinesa sabia disso muito bem. Em vez de esperar, a marca acelerou o passo. Organizou uma das maiores operações logísticas já vistas no setor automotivo brasileiro e nacionalizou toda a sua frota antes da virada tributária. Uma jogada de mestre. O porto, que já havia operado grandes cargas no passado, nunca havia recebido tanta tecnologia sobre 4 rodas de uma só vez. Os carros, recém-fabricados, chegaram ao Brasil embalados com precisão milimétrica. Em fila, cada modelo desceu pelas rampas do navio no estilo RoRo, sigla para Roll-on, Roll-off, onde os veículos são desembarcados por condução própria, rodando como se saíssem de um estacionamento. Nada de guindastes, nada de içamentos complexos. A operação foi rápida, limpa e contínua. Durante toda a madrugada e manhã, equipes especializadas se revezaram para manter o fluxo ininterrupto de veículos. Ao todo, estima-se que mais de 400 profissionais tenham participado ativamente do processo, entre operadores de pátio, condutores, fiscais, auditores da Receita Federal e engenheiros da própria montadora. Segundo autoridades locais, esta foi a maior operação de desembarque de veículos da história do país. E o número não é apenas simbólico. Ele sinaliza o novo foco da indústria automotiva global e o lugar do Brasil nesse tabuleiro. Até ontem, o debate sobre carros elétricos por aqui ainda parecia um pouco distante. Algo reservado a poucos, consumidores de nicho, em grandes centros urbanos. Mas com mais de 7.000 veículos elétricos aterrissando de uma vez, essa realidade se transforma diante dos nossos olhos. E não se trata apenas de quantidade, mas de momento. A chegada massiva ocorre em meio a uma transição de política fiscal. Os carros que desembarcaram ontem pagarão a alíquota atual, ainda reduzida. Mas a partir de 1º de julho, o cenário muda. Os veículos 100% elétricos, que hoje enfrentam uma taxa de 18%, passarão a pagar 25%. Os híbridos plug-in, atualmente tributados em 20%, saltarão para 28%. E os híbridos plenos subirão de 25% para 30%. Ou seja, o preço desses veículos vai inevitavelmente aumentar, e a BYD já sabia disso. Ela não apenas previu a mudança, ela se antecipou. Na medida em que os veículos deixavam o porão do navio BYD Shenzhen, as primeiras imagens já começavam a circular nas redes sociais. Era impossível não notar o cuidado nos detalhes. Todos os modelos recém-saídos da fábrica chinesa, limpos, alinhados e preparados para ganhar as ruas brasileiras em tempo recorde. Entre os destaques da frota que desembarcou em Itajaí estava o Dolphin Mini, um compacto elétrico que já se tornou o queridinho do público urbano. Com visual moderno, motor silencioso e autonomia de aproximadamente 280 quilômetros, o Dolphin Mini tem se destacado como uma alternativa viável ao transporte tradicional nas grandes cidades. Seu preço, atualmente girando em torno de R$115 mil, é um dos fatores que mais contribuem para sua popularização. Mas ele não estava sozinho.
Outro modelo que causou bastante repercussão foi o Song Pro, um SUV híbrido plug-in, que combina um motor a combustão de 1,5 litro com um propulsor elétrico altamente eficiente. O resultado é uma potência combinada que ultrapassa os 230 cavalos, entregando ao motorista não apenas economia, mas também desempenho em aceleração e retomadas. Em sua versão mais completa, o Song Pro conta com interior sofisticado, sistema de regeneração de energia e modos inteligentes de condução, do puramente elétrico ao totalmente híbrido. Além dele, o Song Plus também chamou atenção por sua versão Premium, equipada com baterias de 18,3 kWh, que garantem uma autonomia combinada de mais de 1.200 km. É o tipo de carro pensado para o futuro, mas que já está disponível agora. E o mais interessante é que todos esses veículos chegaram prontos para circular. Com emplacamento e documentação agilizados, muitos foram diretamente redirecionados para concessionárias autorizadas da BYD em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e outras capitais. De acordo com fontes ligadas à montadora, em menos de 24 horas após o desembarque, parte dos veículos já havia sido alocada em showrooms, com agendamento de test drives em tempo recorde. Em algumas regiões, clientes que haviam feito a reserva online há meses já estão sendo chamados para receber seus carros. Isso tudo reforça a percepção de que a operação não foi improvisada. Pelo contrário, cada detalhe dessa chegada, em massa, foi meticulosamente planejado. Desde a saída da China até a liberação da carga no Brasil, tudo foi feito dentro de um cronograma estratégico. A BYD não apenas desembarcou os carros, ela ativou uma cadeia de distribuição completa em tempo real, e os números falam por si. Até agora, nenhuma montadora havia conseguido algo parecido por aqui. A grande maioria das marcas ainda opera com volumes modestos de veículos elétricos, testes piloto ou produção em pequenas escalas. A BYD, por outro lado, chegou como quem já sabe onde quer pisar. E mais, com estoque, logística e marketing, funcionando como engrenagens perfeitamente sincronizadas. Em nota à imprensa, o superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares Bastos, afirmou que essa foi a maior operação de entrada de veículos já registrada no terminal. Ele também destacou que a estrutura portuária foi adaptada especialmente para receber esse tipo de carga e que o sucesso da operação prova que o Brasil pode, sim, se tornar um centro logístico relevante no setor de mobilidade sustentável. Enquanto isso, outras montadoras observam em silêncio. Algumas se preparam para responder, outras ainda tentam entender o tamanho da movimentação. Mas a verdade é que a BYD acabou de subir a barra, e no meio desse cenário, uma pergunta começa a surgir. Será que ainda dá tempo de acompanhar essa corrida? Para entender como a BYD conseguiu movimentar mais de 7.000 veículos de uma só vez e fazer isso com uma operação cirúrgica em um país do outro lado do mundo, é preciso voltar no tempo, mais especificamente para o ano de 1995. Naquele ano, na China, um engenheiro elétrico chamado Wang Chuanfu fundava uma pequena empresa de baterias recarregáveis em Shenzhen. A ideia era simples: fornecer baterias de níquel para aparelhos eletrônicos como telefones, sem fio e celulares. Com pouco capital, uma equipe enxuta e muita ambição, a BYD, sigla para Build Your Dreams, ou Construa Seus Sonhos, nascia em um mercado competitivo e sem espaço para erros. Mas foi exatamente esse espírito de sobrevivência que fez a diferença. Em menos de uma década, a BYD já era uma das maiores fornecedoras de baterias do planeta. E foi então que ela deu um passo ousado. Em 2003, a empresa comprou uma montadora chinesa quase falida, com estrutura básica e pouquíssima expressão. Era um risco enorme. Afinal, uma empresa de baterias queria fazer carros. O mercado não levou muito a sério no começo, mas Wang Chuanfu tinha um plano. Ao invés de repetir o que todas as outras montadoras faziam, ele decidiu apostar no futuro antes do tempo.
Enquanto o mundo ainda ignorava os carros elétricos, a BYD começou a investir pesado no desenvolvimento de baterias automotivas de longa duração, motores elétricos próprios e sistemas de controle de energia. Enquanto os concorrentes consolidavam seus motores a combustão, a BYD projetava o que viria depois deles. Essa estratégia pouco convencional transformou a marca. Em 2015, a empresa já era líder em vendas de veículos elétricos na China. Em 2020, ultrapassou a marca de 500 mil de carros vendidos em um único ano. E em 2024, superou a Tesla em volume de vendas globais. Hoje, a BYD não é apenas uma montadora. Ela fabrica suas próprias baterias, desenvolve seus próprios chips, projeta seus próprios motores e fornece sistemas de energia solar, armazenamento e até ônibus elétricos para cidades inteiras. E agora, ela está fincando bandeira no Brasil. A chegada do navio BYD Shenzhen não é um evento isolado. Ele marca o início de uma estratégia ainda mais ambiciosa, a nacionalização da produção. A empresa já iniciou a construção de sua primeira fábrica no Brasil, no estado da Bahia, com previsão de iniciar operações ainda em 2026. Com isso, os carros poderão ser produzidos localmente, reduzindo custos, escapando das tarifas de importação e atendendo com mais agilidade à demanda crescente. E essa demanda, ao que tudo indica, vai explodir. Nos últimos 12 meses, o número de carros elétricos no Brasil mais que dobrou. Em 2024, foram vendidos cerca de 120 mil veículos eletrificados no país. Para 2025, a estimativa é ultrapassar 200 mil. E até 2030, analistas apontam que mais da metade dos carros novos vendidos no país serão elétricos ou híbridos. Mas não é só no consumo que essa mudança se reflete. Postos de combustíveis já estão se adaptando para oferecer carregadores elétricos. Shoppings e supermercados criam vagas especiais para carros elétricos e até oficinas mecânicas, tradicionalmente resistentes à mudança, já começam a buscar treinamento para lidar com os novos sistemas de propulsão. É uma transformação em cadeia. E a BYD, mais uma vez, saiu na frente. Com uma frota de 7 mil veículos já em solo nacional, preços competitivos antes do aumento dos impostos e estrutura em expansão. A marca praticamente redesenhou o jogo antes mesmo que os outros soubessem que ele tinha começado. O impacto dessa operação, que começou com um navio e se espalhou em questão de horas, vai muito além da logística. Ela muda a forma como o consumidor vê os carros elétricos. Ela pressiona a concorrência a se mover. Ela obriga o governo a repensar a estrutura viária e energética das cidades. E ela transforma a imagem do Brasil no mapa da mobilidade sustentável global. O que aconteceu ontem no porto de Itajaí não foi só histórico, foi simbólico. Foi o início de uma nova era. E ela chegou sobre 4 rodas silenciosas, movidas a bateria, com olhos de LED e um logo vermelho escrito em letras grandes, BYD. Se você ainda acha que carro elétrico é coisa do futuro, saiba que o futuro já está na garagem de muita gente. E ele veio de navio.